Carnaval de Rua de Santa Maria retorna após 11 anos. Autoescolas buscam se adaptar às novas regras para tirar a CNH. Hemocentro Regional pede ajuda da população para manter os estoques em níveis seguros. Governo federal lança um protocolo inédito para a proteção de jornalistas e comunicadores. É o que você vai ver em instantes. Olá, está no ar o jornal Lab News. O preço da cesta básica sobe em todo o país e o custo da alimentação pesa no bolso do consumidor gaúcho. Para entender o impacto desse aumento, o repórter Ria Lacerda foi às ruas. A pesquisa do Diese mostrou que a cesta básica está cada vez mais cara na mesa dos gaúchos. Em Porto Alegre, capital do estado, está beirando os R$800. Para se ter uma ideia, o salário mínimo hoje no Brasil seria 4 vezes maior, custando R$8.000 para suprir a alimentação de uma família. Por isso vamos conversar com também quem sustenta a família, a professora Mayra Borim. Está mais difícil consumir hoje em dia? Como é que está a situação do alimento? Com certeza. A alimentação, que é o principal dentro das famílias, né, sobe diariamente e o salário mínimo é anual, um índice muito baixo. E quando se vai ao supermercado, a gente traz muito menos mercadorias, em quantidades menores, pesos menores e o valor cada vez mais alto. Então, assim, somando todos os gastos de uma família, pensa-se numa família em 3 pessoas, luz, água, telefone e alimentação, impossível viver com um salário mínimo de 1.600, mais ou menos a média. Então, é difícil mesmo uma família ser sustentada por um salário mínimo. Agora, 2, fica uma média sustentável. Mas agora R$8.000 seria um sonho ou não? Ideal. Seria o ideal. A gente daria um jeitinho de viver muito bem com 8.000. Enquanto isso não acontece? Enquanto isso não acontece, a gente não pode dar nenhuma saidinha. É fazer tudo em casa, porque também o custo, né, de pagar serviços terceirizados aumenta mais e isso limita essas saídas e até a parte cultural. Tá certo. Obrigado, professora. Volto com vocês do estúdio para o Lab News Ria Lacerda. As mudanças no processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação afetam tanto os futuros motoristas quanto o Centro de Formação de Condutores. Enquanto quem pretende dirigir tem dúvidas sobre as novas regras, as autoescolas buscam se adaptar a um novo cenário. Confira na reportagem de Andressa Rodrigues. Tirar a carteira de motorista pode se tornar uma experiência diferente para muitos brasileiros. O candidato pode começar o processo de habilitação de maneira online, mas ainda é preciso ir presencialmente, coletar biometria, emitir a guia de taxas e fazer os exames médico e psicológico, além da prova teórica. Aqui em Santa Maria, os centros de formação de condutores já se adaptam às novas regras. Para quem pretende tirar a carteira, a principal orientação é buscar informações atualizadas e entender como os processos mudam na prática. Um processo de reinvenção dia a dia, tá? Principalmente buscando um ponto de viabilidade nas operações e buscando, sim, junto ao governo estadual, novos serviços que venham a viabilizar as estruturas dos CFCs no Rio Grande do Sul. A gente pediria aos futuros condutores que, mesmo diante dessas facilidades ofertadas, jamais abrissem mão da segurança. O que quer dizer com isso? Jamais abra mão de aprender. Tá? A gente sabe que 2 horas aulas é muito pouco, é insignificante num processo de formação, onde nós temos aí um trânsito cada vez mais competitivo, cada vez mais truncado. Então, uma pessoa precisa sim estar segura para estar nesse trânsito. E com isso a gente pede assim, por favor, não abra mão de uma educação, principalmente junto aos CFCs, onde você tem instrutores capacitados, onde você tem pessoas que se prepararam para isso. O candidato também pode escolher entre fazer as aulas em um CFC ou com um instrutor autônomo credenciado. Também não há mais o prazo de 1 ano para finalizar o processo. As novas regras prometem mais flexibilidade, mas também levantam questionamentos sobre a formação dos condutores. A garantia se dá muito através do aluno.
O que ele tem que entender que é importante a educação no trânsito para ele. Não é porque ele está com 2 horas aulas que ele vai estar preparado, apto para o trânsito. Isso sim é uma caminhada que ele tem que trilhar junto aos nossos profissionais, junto aos instrutores, principalmente para quê? Para ele estar preparado para esse trânsito. Os alunos buscam o que foi vendido, que foi a facilidade no processo, mas quando eles chegam ao CFC, eles veem que o trânsito não é uma brincadeira. Em meio às mudanças, fica o alerta. Facilitar o processo não significa diminuir a responsabilidade. Em um trânsito intenso, estar bem preparado é essencial para garantir a segurança de todos. Em apenas um mês, as dívidas acumuladas dos santamarienses deram um salto de 33 milhões de reais, elevando também o número de pessoas com nome restrito no mercado. E como isso afeta a economia da cidade? E quais as alternativas para limpar o nome e reorganizar as finanças? Veja na reportagem de Felipe Perosa. O sinal de alerta piscou em vermelho para a economia de Santa Maria. Segundo os dados mais recentes divulgados pela Câmara de Dirigentes Lojistas, as dívidas atrasadas deram um salto de quase 33 milhões de reais em apenas um mês. Se colocarmos isso na ponta do lápis, significa que em 24 horas, mais de 1 milhão de reais em novas contas deixaram de ser pagas no município. O montante total devido em Santa Maria subiu de 842 bilhões de reais em fevereiro para mais de 874 milhões e meio em março. No mesmo período, mais pessoas entraram no vermelho. O número de inadimplentes passou de 108 mil para mais de 111 mil santamarienses negativados. Se considerarmos a população da cidade, a equivalência assusta. É como se praticamente 1 em cada 3 moradores estivesse com um nome sujo na praça. Mas essas dívidas realmente afetam o comércio? Sem dúvida nenhuma, né? Eles ficam sem crédito, se estão atrasados, muitos sem crédito para comprar, né? Então isso afeta bastante o comércio, sim. Isso realmente vai atrapalhar o comércio, né? E o que os consumidores podem fazer? Primeiro, entrar nos programas de renegociação das dívidas, né? A prefeitura teve um programa agora há pouco, né? Para renegociar dívidas. Nós tem também um programa do governo, né? Para renegociar. Então, eu tenho que aproveitar e renegociar essas dívidas e sair desse atraso, né? Nos compromissos. O grande perigo é que cada devedor está acumulando vários atrasos ao mesmo tempo. O total de boletos sem pagar passou de 495 mil dívidas em fevereiro para quase 511 mil em março. Foram 15.823 novas contas em atraso em um único mês, um avanço de 3,2% que acaba esfriando as vendas do comércio de Santa Maria e prejudica até a geração de novos empregos. Para se ter uma ideia da dimensão desse dinheiro que deixou de entrar nos caixas das lojas, ele seria suficiente para comprar mais de 13 mil carros populares 0 quilômetro. Por isso que essa pesquisa está faltando algo muito importante, que é aquela pergunta, Felipe, quantos cartões de crédito eu tenho? E com certeza o jovem de hoje, ele deve ter no mínimo uns 3 cartões de crédito. Tá? Então eu tenho esse público que ele é muito mais por ganância. Já a questão dos 60 a mais, eu vou dizer que é um pouco também por ingenuidade. Ingenuidade por quê? Por não saber lidar com o crédito, por não entender a dinâmica do juro composto e, principalmente, o excesso de oferta de crédito. Digita um número ou diz sim, que automaticamente eu acabo renovando o meu empréstimo. Segundo as orientações dos órgãos de defesa do consumidor, o primeiro passo para sair do buraco é anotar todas as despesas no papel e começar o corte de gastos desnecessários. Na sequência, a saída é procurar os multirões de renegociação promovidos pelos bancos ou feirões digitais oficiais, que muitas das vezes oferecem um desconto de até 90% do valor dos juros acumulados. Encarar o problema de frente é fundamental, porque a dívida não... No Rio Grande do Sul, subiu para 12 mil o número de agressores de mulheres que são monitorados com tornozeleira eletrônica. O dado representa um aumento de cerca de 10% em relação ao ano passado. O monitoramento é utilizado principalmente em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. Segundo especialistas, o crescimento dos números também reflete o aumento das denúncias e da busca por proteção.
O Disque 180 é um canal gratuito e anônimo de denúncia e acolhimento às vítimas. Vamos falar agora sobre saúde? A doação de sangue é um gesto simples que pode salvar vidas. Em Santa Maria, o Hemocentro Regional reforça a importância da participação da população para manter os estoques em níveis seguros. Veja a seguir com a repórter Laura Pedroso. Todos os dias, pacientes precisam de transfusões de sangue para cirurgias, tratamentos e atendimentos de emergência. Para garantir esse atendimento, o Hemocentro depende da solidariedade de doadores voluntários. Os nossos estoques, né, do tipo A positivo, A negativo, O negativo e O positivo, nesse momento estão sensíveis, né, então precisando do apoio da comunidade em relação à doação de sangue. A gente tem tido movimento, né, mas esse movimento ainda não tem sido o ideal, então a gente precisa desse apoio da comunidade para manter um atendimento adequado para todos os municípios da nossa região. Doar sangue é rápido e seguro. Primeiro, o doador passa por uma triagem, onde são avaliadas as condições de saúde. Depois disso, a coleta dura em média de 10 a 15 minutos. O Hemocentro de Santa Maria também realiza coletas externas em municípios agregados do serviço. Na verdade, dos 16 aos 17 anos pode doar, acompanhado dos pais ou responsável. Então, dos 16 até os 69 anos de idade pode realizar a sua doação. Se for a primeira doação, precisa realizar antes dos 60 anos de idade. E se já é um doador regular, então até os 69 anos. Uma única doação pode beneficiar até 4 pessoas. Por isso, a participação da comunidade é fundamental para manter os estoques abastecidos. Eu acho que é algo que todo mundo, né, que tem a possibilidade deveria fazer, né, para sentir a satisfação de tu estar ajudando alguém, mesmo sem saber para onde que vai ser direcionada essa ajuda, né, mas fica a sensação de tu estar fazendo a tua parte. Eu, há muito tempo atrás, já precisei, né, de transfusão, então acho que muito mais do que me colocar no lugar, eu já estive no lugar de quem precisou, né, então nada mais justo do que eu faço a minha parte agora. O horário de atendimento é das 8 da manhã até as 2 da tarde, de segunda a sexta. Quem tiver interesse em doar, pode ajudar a manter os estoques em dia. Veja em instantes, o Carnaval de Rua de Santa Maria retorna após 11 anos. A previsão do El Niño acende alerta para o setor agropecuário gaúcho. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Hoje em dia tem muita coisa que parece real, mas na verdade não é. Vídeos artificiais, falas tiradas de contexto, cortes enganosos. Os conteúdos mentirosos tentam ao máximo imitar a realidade para parecer confiáveis. Em uma simples visita às redes sociais, você vai encontrar milhares de conteúdos que imitam o formato de notícias reais, com manchetes convincentes, imagens editadas e criações de inteligência artificial. Isso é tão comum que quase 90% dos brasileiros admitem já ter acreditado em fake news. E não há por que ter vergonha disso. Cair em fake news não é problema. O problema é produzi-las e compartilhá-las intencionalmente. Por isso, mesmo que algo pareça real, mas sou estranho, pesquise um pouco mais. Repare nos gestos, movimentos faciais e tom de voz. Se algo parecer artificial, desconfie. Veja outras fontes e confirme as informações daquilo que você recebe antes de compartilhar. A verdade nem sempre é a notícia mais chamativa, mas é sempre a mais importante. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Brasil passa a contar com uma nova medida voltada à proteção de jornalistas e comunicadores. O governo federal lançou um protocolo inédito que define diretrizes para investigações de crimes contra esses profissionais. A proposta envolve órgãos de segurança pública e entidades ligadas ao jornalismo. Andressa Rodrigues traz mais informações. O governo federal lançou um protocolo inédito para investigar crimes contra jornalistas no Brasil. Elaborado pelo Observatório da Violência contra Comunicadores, a medida criou um padrão de investigação para o Sistema Único de Segurança Pública. O objetivo é punir ataques que violam a liberdade de expressão e o direito à informação. O documento orienta desde o registro do caso até a coleta de provas e garante sigilo da fonte. Andressa Rodrigues para o Lab News. Vamos falar sobre a agricultura? Previsão do El Niño para o segundo semestre do ano é sinal de alerta para o setor agropecuário gaúcho. Segundo a empresa de assistência técnica e extensão rural do Rio Grande do Sul, a Emater RS, os modelos climáticos apontam para um excesso de chuvas, o que reduz a área cultivada com grãos como trigo e cevada.
O fenômeno também eleva o risco de inundações em diferentes regiões do estado, o que desestimula o plantio. A expectativa é de que a redução da área plantada deve ser de 200 mil hectares em relação a 2025. O sonho de se tornar jogador profissional de futebol passa por um filtro cada vez mais estreito e competitivo. Disputando a Série A do Gauchão, as categorias Sub-17 e Sub-20 do Inter SM mostram que a base do clube vai muito além dos resultados imediatos em campo. Nossa equipe foi acompanhar de perto a rotina desses jovens, a cobrança por desempenho e o desafio do clube do interior para consolidar uma estrutura que forme atletas prontos para o topo do cenário estadual. Chegar na Série A não foi fácil. Permanecer será ainda mais difícil. A base do Inter SM terá uma missão que a equipe profissional não conseguiu completar: permanecer na elite do Campeonato Gaúcho. A base do Alvirrubro soma glórias com a chegada da categoria Sub-17 nas quartas de finais do ano passado e com o Sub-20 já no primeiro ano subindo para a elite. O desafio agora é melhorar, pensando na vaga para o ano que vem. O grupo vem trabalhando forte, a gente teve uma estreia infeliz e a gente tem como objetivo classificar entre os 4 para ter oportunidade na Copa Sul, Copinha, Copa do Brasil. E estamos nos preparando da melhor maneira possível para representar bem a cidade de Santa Maria, representar bem o Inter SM, a instituição, e fazer bonito dentro de campo. Aqui no estádio Presidente Vargas, cada treino é uma prova de resistência e competência. A equipe precisa responder de forma conjunta. O sucesso na base do Inter SM não depende só do talento individual. É preciso que cada jogador entenda seu papel no coletivo e mantenha o ritmo de grupo para dar ao time condições de se manter na elite. O legado deixado pelos guris da Baixada nos últimos anos traz esperança para o futuro. Mas para pensar no amanhã, eles precisam antes pensar no hoje, em como estão sendo preparados os jovens atletas da equipe de Santa Maria. Comecei o comando há pouco tempo da equipe Sub-17, já trabalhava como auxiliar da Sub-17 e da Sub-20, né? Então o objetivo é dar continuidade no trabalho que está sendo feito. É uma equipe que já está acostumada, né, com competições, então a gente se considera num momento muito bom do clube, né? E é dar sequência para os meninos, dar suporte, porque a gente acredita que o futuro do clube está aqui. Tem tudo para dar certo, né, em resultados, mas também a médio prazo, né, a gente conseguir formar esses atletas como profissionais do clube e quem sabe, né, eles alçarem voos maiores também, né? Então muito contente e feliz por participar desse momento. Dentro de campo, o foco é evoluir, com treinos intensos e olho nos resultados. A base do Inter SM busca consistência para se manter entre os melhores do estado. A missão agora é clara: competir em alto nível e garantir a permanência na elite. Para isso, cada partida vira decisiva na caminhada das categorias de base. Santa Maria voltou a viver o carnaval de rua após 11 anos. A retomada movimentou a cidade e reuniu quem esperou por muito tempo esse momento. A reportagem é de Luísa Fantinel. Após mais de uma década de silêncio, o som da bateria volta a invadir a Avenida Liberdade de Santa Maria. E muito mais do que uma festa, o carnaval representa identidade, memória e pertencimento. Cria muita emoção, né? E aquela retomada que a gente tanto esperava de pôr as escolas na avenida vai ser gratificante, né? E tem gasto, né? Água, luz. 3 anos nós estamos na frente da diretoria e sem ter carnaval. Não vá assim, ó, vou dizer pra ti, a gente fica emocionado e ao mesmo tempo feliz, né? Porque tu vê hoje a quadra cheia, né? As crianças chegando, os pais chegando, né? É gratificante como presidente, né? Mas nem só de espera viveram as escolas de samba da cidade nesse período. A alma carnavalesca persistiu em cada apaixonado pela folia e também nos pátios das escolas. A programação desse ano reúne em uma única noite 7 escolas de samba, blocos de rua e, claro, a energia de uma comunidade que esperou muito por esse momento. Mesmo longe das ruas, a cultura do carnaval nunca deixou de existir. A festa resistiu nos barracões, nos ensaios e na memória de quem vive essa tradição. Acho que o carnaval, não só para mim, mas
para toda escola pode se definir em resistência, comunidade, amor, felicidade. São muitas palavras que definem o carnaval para quem é de escola de samba, para quem não é também, mas a gente tem um carinho gigantesco por esse trabalho que é feito todo ao longo de um ano. A gente não para, o carnaval não para. Tô levando o nome da harmonia para a avenida depois de 11 anos, então é uma honra gigantesca, é um orgulho muito grande e a escola tá voltando com tantas pequenas. A gente está com meninas de 8, 9 anos que nunca viram o Carnaval de Santa Maria, elas vão descer na escola pela primeira vez. A gente vai levar elas para viver a experiência que a gente tinha quando a gente era pequena, as meninas que estão aqui há mais tempo. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas eu sinto uma honra e um orgulho de poder passar para elas essa paixão, passar para elas esse carinho e essa responsabilidade que a gente tem com a nossa escola de levar o nosso nome, de levar a nossa entidade. Então, estou muito feliz. A proposta é marcar um recomeço gradual para consolidar a festa no mapa cultural da cidade. Entre samba enredo, fantasias e expectativa, a cidade prova que algumas tradições nunca deixam de existir. Coisa boa. Eu acho que Santa Maria estava bem ansiosa para esse retorno do Carnaval de Rua. Com certeza, essa é uma ótima notícia para a cidade. E o Lab News de hoje fica por aqui. Para acompanhar nossas produções, nos siga na rede social. Tchau. Tchau, tchau.